Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Estudando a Codificação Espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, Kátia Marília, todas as segundas-feiras temos aqui o compromisso de refletir e refletirmos com os ensinamentos do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, né? Um aprendizado diário que deve a todos nós. E aí a gente já agradece a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pelas oportunidades, por mais esse encontro, a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade e aos espíritos amigos por nos acompanharem, nos instruírem aí, nos intuírem aí no caminho. E a você, é lógico, do outro lado, nos prestigiando, nos auxiliando, refletindo conosco, né? Deixando aí suas mensagens, nos ajudando a divulgar a doutrina, e aí a gente só tem que agradecer. Então, já vamos lá. Bom dia a você, bom dia, Marília, bom dia, Kátia. Bom dia, Delcio, bom dia, querida Kátia, bom dia, Deus, bom dia, universo. Gratidão, meu Deus, por mais essa semana que se inicia. A Jesus, pelos seus exemplos de amor, fé, paciência com a humanidade, com todos nós. E a você que está aí do outro lado, nos ouvindo, ou que nos ouvirá posteriormente, que Jesus possa nos abençoar e nos amparar na nossa caminhada evolutiva. Paz e luz com Jesus sempre. Bom dia a todos, Delcio, meus queridos amigos, Delcio e Marília. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Agradecemos a Deus mais esse dia, esse início de semana, com os dois pés já na segunda-feira, uma segunda-feira abençoada, agradecendo a Deus, né, pela noite que passou, que nos trouxe a oportunidade, né, renovando as nossas energias, para que pudéssemos estar aqui hoje com vocês, nossos queridos ouvintes, meus queridos amigos. Que Jesus abençoe a todos. Um beijo. Muito bem, então vamos lá já iniciar, né, com a leitura da mensagem que está aí com a Marília, né? E em seguida a prece inicial. Vamos lá, e dando sequência, né, com o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de hoje é marcas. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Cartas a Gálatas, está em capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. De medida semelhante, é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios. Não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira
a vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas a da cruz, mas também as de uma atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos se salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para com o bem de todos. E nós aqui, né, nessa exortação de Paulo, ele deixa muito claro, através dessa explanação de Emmanuel, que todos nós podemos ter essa marca do Cristo. Nós que já nos intitulamos conhecedores de um pouquinho do muito que Jesus fez na sua passagem pela terra e continua fazendo, porque os seus exemplos estão sempre sendo repetidos em todas as religiões, nós não podemos deixar de colocar em prática. E é essa prática que vai assinalar a marca do Cristo em nós, nas nossas pequenas atitudes, seja no nosso proceder, no nosso falar, no nosso pensamento, nas ações diárias que fazemos, na paciência e tolerância que devemos ter com o nosso semelhante, primeiro dentro do nosso próprio lar, na vizinhança, com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, principalmente aqueles que não compactuam das nossas ideias. São esses em que nós devemos ser atuantes do Cristo, colocando em prática a paciência e a benevolência, sabedores que cada um tem o seu tempo, tem o seu grau evolutivo, não que nós somos mais evoluídos, mas nós possuímos já um pouquinho do conhecimento, e não está debatendo quem tem razão ou não, cada um defende a sua razão, o seu ponto de vista. E o tempo é o melhor remédio para tudo. Então, aquele que mais sabe é aquele que mais observa e cala, não aquele que debate. Como já bem diz, né? Não jogai pérolas. Então, a gente não deve ficar discutindo com aquele que a gente sabe que não vai entender, não vai compreender. Devemos dar tempo ao tempo. E um dia, quem sabe, a pessoa vai lembrar da gente e dizer, olha, bem que fulano disse que no Evangelho estava assim e assado. E realmente. Mas esse tempo ele é necessário, porque, como dizia, né, o nosso mestre aqui na Terra, o idealizador do CEAE de Guaianazes, o senhor Ayrton Vieira, que vai ser sempre uma referência, eu acho que para todos nós que por lá passamos, a gente não colhe fruta verde. Cada um tem o seu processo evolutivo. Então, que na ação nossa de cada dia, nós possamos ter essas marcas do Cristo, colocando em prática o pouco que aprendemos,
não é literalmente ter aquela marca, como muitos dizem, que teremos o sinal do Cristo na testa, como se fosse uma cruz, sei lá o quê, mas é nas nossas ações. São essas que serão lembradas. Quem aí, muitas das vezes, não falou, você falou isso e isso comigo tal dia, sim, eu não estava legal. Ou, às vezes, também, nós fomos, assim, nós não falamos tão bem assim. Nós colocamos o nosso azedume para fora e descontamos ou extravasamos em quem não tinha nada a ver. E isso deixa marcas, porque cada um temos a nossa luz, mas basta a gente deixá-la expandir. E isso só depende de cada um de nós. E que possamos refletir sobre isso. E nós já vamos assim, serenando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nos é concedida, a Jesus, nosso Mestre por excelência, a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos amparar, nos fortalecer, nos agasalhar no seu colo de mãe, santíssima que é, nos envolvendo no seu manto azul de luz. Já vamos pedindo e agradecendo o amparo dos nossos benfeitores espirituais, também conhecidos como anjos da guarda, ao mentor dessa rádio, que possa estar amparando a todos que por aqui passam, deixando a sua mensagem, o seu carinho, o seu trabalho voluntário, aos bons espíritos, que também possa estar contribuindo, nos intuindo, nos amparando e nos fazendo instrumento da vontade do Pai. E nós já vamos assim, agradecendo a Ti, Pai, por tudo que nos é concedido, pelo nosso lar, pela nossa família, essa família que o Senhor nos confiou, que nós possamos sempre ser dignos de merecer essa família e honrá-la. Vamos agradecendo pelo nosso trabalho material e espiritual, pela nossa família universal, por todos que passam pelo nosso caminho, pois através deles nós aprendemos e também ensinamos um pouquinho. E a Ti, Pai, nós já vamos te louvando e te agradecendo com a oração que o Seu Filho nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo mal. Pois o maior mal é viver longe do teu amor, dos teus ensinamentos, da prática do bem, do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, eu vou tirar aqui um ponto do Evangelho, já tirei aqui, né, no capítulo 10, no item 17, falando da indulgência. Sede indulgentes com as faltas do outro, sejam quais forem. Se julgueis com severidade vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como a tiverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre as faltas dos homens, e revelando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita de vosso Pai,
e nunca esqueçais de dizer-lhe em pensamento, e sobretudo através dos vossos atos, perdoai nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Bom, esse trechinho aqui já dá para a gente tirar umas palavras, né, tecer alguns comentários, reflexões sobre esse texto de indulgência, né, uma ação tão necessária dentro da caridade, né, usar a indulgência para conosco, para com nossos irmãos, é um ato de caridade que nós devemos praticar todos os dias. Porque nos níveis e graus espirituais de aprendizado que nos encontramos, todos nós temos nossos altos e baixos, nossos tropeços, né, nossas faltas. E a recomendação do próprio Cristo, né, esse querereis ao nosso próximo somente aquilo que somos capazes de suportar. Então, a gente olhar para a falta do outro é lembrar que nós somos humanos. E que se não nesse momento, mas também já podemos ter cometido faltas iguais ou até piores, né? Em maiores complicações. E que estamos aqui, sobrevivendo e refletindo. Assim será também a vida da humanidade. Todo aquele que der uma abertura, que encontrar como a gente às vezes encontra um start na vida da gente, a gente às vezes alcança uma intuição que a gente abraça e segue ela em frente. Todos nós temos essas possibilidades. Então, diante desses starts, desse piscar de luz da nossa vida, que todos têm a oportunidade de mudança, de refletir, de aprender, de desfazer dos equívocos, né, tecidos há milênios. Então, a indulgência é uma caridade aplicada diariamente, né, na vida de todos nós. Porque, no fundo, todos nós estamos buscando compreender ainda a grandeza de Deus, né, que tudo faz conosco e às vezes nós não entendemos. Mas é isso. Ser indulgente para com todos. Trabalhar sempre esse pensamento, esse ato, essa atitude de procurar estender a mão para levantar e não para empurrar, para derrubar, né? Para atrapalhar a vida. Que Jesus possa abençoar todos nós, nos dando essas lições do Evangelho como fonte de caridade, de indulgência, de amor ao próximo. Kátia? É isso aí. A gente precisa, né, dessa prática para o nosso dia a dia, tão importante. Hoje nós vamos tratar do tema, né? Um tema bem bacana, um tema maravilhoso, inclusive, que hoje nós temos a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre mediunidade. Programa, né, estudando a codificação espírita, a gente vem estudando, né, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aqui nos itens finais, né, da coletânea de preces, mas tem um item bem importante que fala sobre as reuniões espíritas. Então, eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Deixa eu abrir aqui o capítulo 28. É o item 8, né? Espera aí, deixa eu ver se eu não estou me perdendo aqui. Só um minutinho, pessoal. Estou aqui abrindo, porque eu estou sem o livro. Aí, agora vai. Os médios, capítulo 28, item 8, para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os servidores e as servidoras, e eles profetizarão. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, itens 17 e 18. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e todas as condições, nos homens como as mulheres, nas crianças e como nos velhos. É um dos sinais de que chegarão os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos das coisas materiais, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentimentos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Esse é um tema muito bonito, e como, né, já costurando aí o nosso tecido, né, desde o que a Marília já vem falando no início da mensagem, o Delcio passando pela indulgência, é um instrumento da prática da caridade, que nós temos a oportunidade de, quando, né, somos detentores dessa questão, né, da mediunidade. Alguns, né, têm a mediunidade de uma forma mais ostensiva, outros nem tanto, mas o Espiritismo nos mostra que todos nós temos a mediunidade em menor ou maior grau. E todos dela podemos fazer bom uso dessa ferramenta, através da utilização da mediunidade para a prática da caridade, sermos indulgentes, sermos bondosos, usarmos da fraternidade para levarmos bênçãos e consolações às pessoas que buscam, através da mediunidade, esse recurso muito importante, solução para os problemas da vida, solução para os problemas, né, de mediunidade. Quantos, né, vão procurando a casa espírita, a gente vê isso todas as vezes que tem trabalho, que abre as portas da casa espírita para receber os irmãos, que tem uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade ali bem latente, e não sabem o que fazer com essa ferramenta, não sabem como lidar, não sabem o que fazer com essa bênção que Deus deu. E aí as portas espíritas se abrem para explicar, para esclarecer o que fazer com essa tão importante ferramenta que Deus deu de presente. Muitos enxergam como um problema. Não, eu tenho mediunidade, nossa, eu não sei o que eu faço. Muitos chegam, né, na casa espírita falando dessa forma, eu vejo espíritos, os irmãos vêm me procurar e não sei o que fazer, eu não quero mais ver isso. Muitos dizem assim, eu não quero mais ver isso, eu não durmo à noite vendo espíritos. Mas é aí que mora o grande, né, diferencial de quem tem mediunidade. Tem pessoas que pedem tanto a mediunidade e não a têm, não conseguem ver nada, enxergar nada, além das questões materiais. E muitos as têm, essa importante ferramenta, e dispensam, não querem, rezam para um dia Deus levar isso embora das suas vidas. E é aí que perde a grande oportunidade de fazer o bem através do recurso da mediunidade. Gente, com certeza um dia a gente pediu por isso, para fazer o bem. Só que nós esquecemos na vida presente, e quando chega nesse momento da gente utilizar essa ferramenta, a gente pede para que Deus retire isso. Então, o que nos mostra o Espiritismo? Julgamento, crítica? Jamais. O Espiritismo abre a porta para que você compreenda essa faculdade que Deus deu, essa importante ferramenta para fazer o bem, para você se tornar uma pessoa melhor, para você, inclusive, se compreender. É uma ferramenta importante de autoconhecimento.
Por que eu ouço vozes? Por que eu vejo vultos? Por que eu vejo materializações? Por que eu consigo conversar com as pessoas falam que sentem melhor quando conversam comigo? O que eu produzo que eu estou fazendo algo diferente na vida das pessoas ou na minha própria vida? Então, é esse mistério, vamos dizer assim, que o Espiritismo vem desvendar para nós. Quando Kardec trouxe para nós o livro dos médiuns, ele trouxe um dicionário, trouxe para nós uma enciclopédia dos ensinamentos, né, do exercício da mediunidade. Agora, iniciando essa questão, por que nós estamos falando essa questão também, né, da mediunidade no Evangelho segundo o Espiritismo? É porque Jesus, quando deu a faculdade para os seus apóstolos, eles começaram a falar em línguas. A internet da nossa amiga Kátia está instável, né? Provavelmente deve cair, a gente retorna aí. Então, como ela estava já dizendo essas questões de línguas aí, né? Ela está falando da noite lá de Pentecostes, né? Deixa ela estar voltando aqui, ela vai completar seu raciocínio aí. Isso mesmo. Obrigada, Deus. Desculpa, pessoal, é a internet que está falhando um pouco, né? Mas como o Deus já estava até explicando e como eu estava iniciando, essa noite de Pentecostes, onde Jesus, ele deu, né, um bocadinho da mediunidade para todos os seus apóstolos, eles começaram a falar em línguas, e aí todos estranharam aquela situação, né, daquelas visões que eles estavam tendo. Então, foi quando Jesus disse, né, daquela questão, que naqueles dias ele derramou o seu Espírito sobre todos os servos e servas, e todos profetizarão. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como a gente estava dizendo, versículos 17 e 18. Então, esse livro, essa profecia, né, dos Atos, está lá no Velho Testamento, na verdade, onde teve uma profecia, né, dita pelo profeta Joel, e ele trouxe, né, e ficou registrado na Bíblia, no Velho Testamento, falando sobre essa questão. Então, quando chegou no dia de Pentecostes, realmente aconteceu com os apóstolos do Mestre Jesus, que todos começaram a profetizar. Então, isso já está marcado desde o Velho Testamento. Então, a mediunidade, ela já é um recurso que não é novo no Espiritismo. Muito pelo contrário, ela é tão antiga quanto é antiga a humanidade. E a mediunidade, ela existe, mas sobre outros nomes, sobre outras formas de se enxergar. E só foi tratado como mediunidade, né? Como disse o nosso querido Allan Kardec, trouxe para a nossa explicação, as pessoas que eram medianeiras, ou seja, aquelas que estavam ali responsabilizadas por trazer do mundo espiritual, servindo de mediunidade, como medianeiros do Cristo, trazendo ali as informações do plano espiritual para o mundo material, para descortinar, tirar todo esse véu sobre essa questão espiritual, desmistificar, trazendo para nós explicações e esclarecimentos para que a gente pudesse ter fé no futuro e entendêssemos essa questão, porque as vozes dos céus traziam para nós informações para que a gente pudesse ter fé, ter coragem de seguir as nossas missões, e inclusive jamais ter medo do que acontece conosco, do que a gente vê todos os dias, enfermidades que nos retiram a continuidade da nossa vida e nos levam para o plano espiritual. Pessoas que vêm, né, tendo contato com espíritos, não sabem o que acontece com elas, mas simplesmente são informações de que a vida continua após a morte, para a gente não temer que tudo acaba. Muito pelo contrário, tudo continua num outro lugar. Então, veio para nós trazer o quê? Desvendar o mistério e trazer para nós a informação de que nós devemos ter fé no futuro e que a gente viva a nossa vida da melhor maneira possível, para que quando chegar o momento de nós nos despedirmos desse corpo de carne, nós podemos penetrar um mundo que era então desconhecido, mas que se descortina ali na nossa frente, e a gente não tenha medo, simplesmente continue a nossa tarefa, de que nós vamos ali ver pessoas que nós tínhamos contato no mundo material, seremos recebidos lá no mundo espiritual, ou então que nós vamos encontrar em situações também ainda um pouco de sofrimento, dependendo de como nós
estamos levando a nossa vida material. Por isso que é tão importante o estudo sobre nós mesmos, a nossa reforma interior. É tão importante nós buscarmos essas informações para que a gente se debruce sobre esses estudos, não fiquemos só mergulhados no mundo material. É importante, sim, claro, vivermos plenamente a nossa vida material, mas sempre com vistas no futuro espiritual. A gente não pode perder de vista jamais isso, porque a gente precisa, né, de fazer sempre o melhor por nós, para que nós encontremos também, sigamos melhores do outro lado da vida. Por isso que é tão importante a gente não se descuidar desse ponto da nossa vida, porque apesar de estarmos aqui no mundo material, o mundo espiritual é tão importante quanto o material. Então, por isso que, como uma balança, nós devemos sempre dar importância para todos esses aspectos da vida material e da vida espiritual, né? Então, Allan Kardec deixou bem registrado para nós. Inclusive, temos ainda esses fenômenos escritos na questão de quando foi iniciados os estudos, no livro, né, História do Espiritismo, onde, né, foi dito ali para o nosso ator Donald Coyle, falando que houve realmente no século XIX uma invasão organizada, ou seja, começaram ali as manifestações espíritas, as mesas girantes, de uma forma bem assim, vamos dizer, escandalosa, para que a gente prestasse atenção mesmo sobre essa questão espiritual. Por que ocorria tudo aquilo, né? O que esses espíritos estão querendo nos mostrar? Então é bem importante que a gente possa, né, também estudar sobre isso, não só, né, no livro dos médiuns, mas também sobre as impressões das pessoas que viveram naquela época, deixaram seus registros, porque são, vamos dizer, impressões diferentes, para que a gente entenda o ponto de vista de cada um. Então é importante o estudo, e para que a gente chegue às nossas próprias conclusões, né? É muito importante que a gente observe essa faculdade sobre todos os aspectos. E essa faculdade, a gente precisa de entender como ela se desenvolve em nós. Como que essa faculdade mediúnica se desenvolve nos outros e também em nós mesmos. Qual que é a faculdade que nós temos? Nós temos a faculdade de enxergar o mundo espiritual, de ouvir vozes, receber recados do mundo espiritual. Qual que é a sua mediunidade? E aí você procurar no livro dos médiuns como que funciona a sua mediunidade e aprender sobre ela, para que a gente também se autoconheça e para que a gente também sempre procure mais usar melhor essa ferramenta, porque nos livros, né, da codificação espírita, né, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, as revistas espíritas trazem para nós muitas informações valiosas sobre o que acontecia nas reuniões mediúnicas e também os ensinamentos para que a gente possa aprender como lidar com a mediunidade, e o livro dos médiuns explicando cada tipo de mediunidade, né, tantas quantas mediunidades que Kardec pôde estudar naquela época. Então é um livro valioso, gente, de extrema preciosidade, para que a gente entenda. Ainda não teve um livro que substituísse o livro dos médiuns para estudo. Tem muitas obras por aí? Tem. A gente tem que estudar, sim. Vamos, né, estudar para ver se vale a pena se manter, né, os ensinamentos nesses livros. Às vezes tem espíritos, tem assim, livros que não são assim tão bons, né? A gente vai descartando, mas tem aqueles que trazem importantes estudos, mas ainda nenhum substitui o livro dos médiuns, porque ele é muito amplo, bem organizado, e traz para nós uma gama de informações sobre a mediunidade que nenhum outro livro ainda foi capaz, né, de esclarecer tão bem quanto o que Kardec deixou para nós registrado. Então, por isso que é importante a gente, como médium, cada um tem um tipo de mediunidade, não vamos esquecer disso. Mesmo que seja em menor grau, mas não significa que a gente tenha que deixar de olhar para ela. A gente precisa de olhar com imenso carinho, porque faz parte do nosso adiantamento moral. E também a gente precisa de estar atento nos conselhos, né, que o nosso mestre querido nos deixou, né, para a gente estar sempre perseverando nos estudos de nós mesmos, vigiando e orando,
Porque a nossa mente, ela traz para nós os nossos próprios pensamentos, só que também a nossa mente dá acesso ao que vem de fora, as energias de fora, os espíritos que estão em torno de nós, porque todos nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo. E essa nuvem de testemunhas não são só os encarnados, mas são principalmente os desencarnados, aqueles que muitas vezes a gente sente a presença, muitas vezes a gente ouve, né? O fato de estarem ali do nosso lado, eles estão falando, a gente está ouvindo, ou a gente vê mesmo, né? Vê e ouve, inclusive. E muitas vezes, quando a gente não cuida direitinho da nossa mediunidade, a gente não consegue barrar ali as manifestações. A gente se entrega nessa faculdade e deixa que eles nos manipulem, que eles nos, vamos dizer assim, como marionetes, deixa que eles façam de nós como se fossem joguetes, né? Do a bel prazer deles, quando não tem o compromisso com o bem. Nós podemos sim deixar que a nossa faculdade seja bem exercida pelos espíritos do bem, em trabalhos bem organizados, trabalhos bem dirigidos por médiuns sérios, mas também nós podemos deixar a nossa faculdade se perder sendo joguetes de espíritos que não têm compromisso com o bem, com a verdade. Então nós precisamos tomar cuidado, por isso que é importantíssimo que os médiuns estudem, que os médiuns se conheçam, principalmente aqueles que querem já fazer uso da sua mediunidade, uso dessa faculdade para o bem, nas casas espíritas, ou então utilizar essa faculdade, onde às vezes até fora da casa espírita, mas tem que ter responsabilidade, ter muito cuidado, porque num local onde ela não tem a proteção necessária, é onde o médium precisa de ter muito mais cuidado, examinar bem e observar bem, para que não seja alvo de espíritos que não estão compromissados no amor e no bem e no auxílio ao próximo. Por isso que nós sempre orientamos, ir às casas espíritas para cuidar da mediunidade. Porque a mediunidade na casa espírita, a gente pode contar com os espíritos ali que estão organizando o local, o ambiente, e estão protegendo, onde a gente faz as nossas orações, onde a gente faz as nossas preparações, e ali nós rogamos aos espíritos do alto que trabalham para Jesus a proteção necessária. Por isso que a gente sempre pede, para comparecer a uma casa espírita, para que, vamos dizer assim, que aprendam a lidar com a mediunidade, que vão ali se domesticando, vamos dizer assim, não estou vendo uma outra palavra, mas domesticando esse exercício, num ambiente controlado, um ambiente ali, porque a casa espírita é um grande laboratório também, mas está num ambiente controlado, como se fosse um laboratório material dos cientistas. Os cientistas não fazem experimentos em ambientes controlados, onde eles vão ali preparar os seus experimentos. Se der algo errado, eles estão num ambiente que vão ter, vamos dizer assim, tem um veneno que eles estão aprendendo a lidar, mas tem um antídoto ali para que eles possam se descontaminar. E a casa espírita, da mesma forma, é um laboratório que é um ambiente controlado para a gente exercer a mediunidade, mas onde a gente conta com amplo cuidado e ampla proteção dos espíritos. Então, para aqueles que exercem a mediunidade fora de ambientes controlados, tomem muito cuidado. Então, o exercício da faculdade com Jesus é onde a gente precisa, a gente precisa de estudar e fazer as nossas orações e buscar sempre esse entendimento em locais que a gente tem total amparo. Não vamos deixar exercer a mediunidade dentro das nossas casas, se você não consegue lidar com isso, Muitas vezes as pessoas até conseguem, porque tem uns espíritos amigos que estão protegendo as pessoas, mas o legal é quando você está num ambiente que você pode contar com outros médiuns ali, com os espíritos amigos, que estão nos fortalecendo e nos protegendo. E mesmo assim, gente, ainda pode acontecer situações quando a gente não está com a mente bem conectada com o bem, a gente pode, às vezes, sermos acompanhados com espíritos onde a gente não consegue lidar com eles no dia a dia. Por isso que o médium tem deve ter uma preocupação muito grande
em manter sempre o seu nível mental bem equilibrado, pensar no bem, não desejar o mal. Tem mesmo, para falar a verdade, o médium tem que seguir os passos do mestre a todo momento, não pode se descuidar, para que não seja joguete de entidades ali que não tem compromisso com o bem, que não querem ajudar ninguém. Só querem ali que a pessoa, que o médium desperdice os seus fluidos, né, para que eles possam usar esses fluidos de uma forma muito egoísta. Né? Tem um outro livro também que o nosso querido Kardec deixou, em complemento, né? Em 1861 ele deixou para nós o livro dos médiuns, mas também deixou instruções em um outro livro que eu tenho que procurar aqui para a gente ver, que eu estava lendo agora há pouco, que é muito importante para que a gente aprenda também sobre o exercício da faculdade mediúnica. Então, é muito importante aqui, deixa eu ver se eu acho, porque a gente precisa de buscar, nesse entendimento, sempre orientações, né, que podem nos auxiliar. Aqui, tem um livro que ele deixou sobre o exercício da faculdade mediúnica, Instruções Práticas sobre as Manifestações Mediúnicas. É de Kardec também. Então, é bom a gente ler toda essa literatura para que a gente possa compreender bem a nossa faculdade e fazer o melhor exercício dela. Então, gente, a mediunidade, a gente pode falar dela aqui o dia inteiro, porque além de ter a parte teórica para nos auxiliar, nós temos inúmeras questões, né, práticas para a gente analisar. Temos, né, já começa com Kardec sobre o Livro dos Espíritos, essas instruções práticas da mediunidade, temos o Livro dos Médiuns, temos as revistas espíritas sobre as reuniões que Kardec fazia e atendia as pessoas que tinham mediunidades, inclusive com manifestações exacerbadas, onde os médiuns não conseguiam lidar com essa faculdade e eram levadas para a sociedade espírita para estudo, para auxílio, para dar, vamos dizer assim, passagem para aqueles espíritos se manifestarem, que eram espíritos muitas vezes sofredores, como a gente vê até hoje nas casas espíritas, espíritos sofredores, que estão com as mentes cristalizadas nas questões íntimas e pessoais delas e não conseguem sair daquele looping infinito ali de sofrimento, e onde na casa espírita os espíritos vêm ali para auxílio através dos médiuns, que o médium é mais um canal, né, onde os espíritos amigos, trabalhadores do bem, vêm buscar esses espíritos que estão sofrendo, para que possam ser resgatados e levados para as colônias espirituais, onde serão atendidos nos postos de socorro, nos hospitais, nos educandários, né, do plano espiritual. Então, a mediunidade é isso. A mediunidade é a gente trabalhar com Cristo, para que a gente tenha a proteção e para que a gente possa auxiliar o nosso próximo. Mas como esse é um conhecimento muito grande, vou deixar para o Delcio e para a Marília também trazerem aí os seus grandes ensinamentos, porque tem muita coisa assim, a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente sempre incentiva ao estudo. E vou deixar aí a palavra para meus amigos que têm bastante experiência para passar para nós. Muito bem, Kátia. É um processo, né, de mediunidade, médium, um processo de estudo constante, né, que a gente tem que estar sempre estudando a mediunidade, assim como em diversas áreas de aprendizado da vida humana, na mediunidade não é diferente. Nós temos que sempre também estar estudando e jamais deixar de estudar esse processo. Mas antes nós vamos cumprimentar nossos amigos aqui, a Verinha, né, que está aqui conosco, né, a Célia também aqui nos prestigiando, a nossa querida Albertina aqui também conosco, e os irmãos, né, que não deixaram aí suas saudações, mas que estão sempre prestigiando o programa aqui. Bom, é interessante a gente buscar entender que médium, né, nós somos intérpretes, o médium é intérprete, né, dos espíritos, e como intérprete dos espíritos, nós temos que sempre estar nos preparando para essas comunicações. Eu gosto muito de lembrar, né, também de estudar aquela questão de Kardec, quando ele diz que todos nós, em maior ou menor grau, nós somos médios, né? A gente tem uma passagem no livro Paulo Estevão, tão interessante, para falar de mediunidade,
foi quando, naquela situação que Paulo depara com um espírito tentando curar Sérgio Paulo, né? Para quem já leu o livro vai lembrar que Sérgio Paulo, aquele homem que auxiliou Marília acabou para guardar essas histórias todas, tá, gente? Aquele homem que auxiliou o Gesiel, né? Quando ele pegou a lepra lá, aquele homem que a ideia era jogar ele em alto mar e aquele homem não deixou, né? Tirou aquele homem, botou Gesiel dentro de um quarto isolado para deixar numa próxima cidade. Compadeceu dele para não ser jogado no alto do mar. E, como retribuição disso aí, veja como as coisas funcionam, nada é por acaso, aquele homem também veio contrair lepra e foi o Gesiel que curou, que cuidou dele, inclusive nos processos mediúnicos, curando ele lá com suas manipulações que ele havia aprendido com seus pais. Bom, enfim. E aquele homem, um dia, ele adoece e encontra um médium. Se não me engano, o nome do médium chamava-se Bajonas, Jesus Bajonas, né? Algo assim. E ali ele estava investindo num processo mediúnico de cura, comendo, como diz o ditado, comendo muito dinheiro de Sérgio Paulo para que Sérgio Paulo pudesse curar. E até que um dia, Paulo, chegando por lá, Paulo percebe essa situação e ele pede para Paulo que Paulo vendesse a mediunidade de Paulo para ele, para que ele pudesse curar aquele homem. Quando Paulo disse que a mediunidade não era dele, era de Jesus, né? Então, a gente tem que lembrar que, como ferramentas que nós somos portadores dessa questão física da mediunidade para auxiliar. Agora, a mediunidade ela precisa ser estudada com o Evangelho. O que mediunidade é carta escrita por Jesus para todos nós, para nos auxiliar na nossa evolução. Há aqueles médios que, por vaidade, até bate no peito e diga que tem 3, 4 tipos de mediunidade. O Evangelho diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Ora, se eu tenho mediunidade oratória, se eu tenho mediunidade de vidência, se eu tenho mediunidade de psicografia, e, enfim, tantas outras, psicofonia e tantas outras mediunidades, é porque eu sou um espírito bastante devedor. Talvez eu seja mais devedor do que a Cátia, do que a Marília, do que o outro que está aí, que às vezes tem um único processo mediúnico. Então, não é o momento, não é para sim vai descer, eu sou médio disso, médio daquilo. Então, essa é a lição que nós temos que aprender. A responsabilidade que nos foi dada através do processo mediúnico para que a gente transmitisse as lições do bem, para que a gente, com esse processo, a gente auxilie a cura. Nós somos portadores dessa mediunidade de cura, onde os espíritos irmãos, os espíritos curadores do mundo dos médicos, do mundo espiritual, vão utilizar dessa energia que nós estendemos também para ali fazer as suas curas. Não são nós que professamos que curamos. Nós só somos o portador dessa energia, né? Mas para ser portador dessa energia, há também a disciplina, o estudo, o amor, o evangelho, porque o médium ele pode transmitir as diversas informações do mundo acadêmico, do mundo científico, filosófico, ou sei lá, de todas as áreas. Ele pode ser um ótimo médium nessas reflexões. Mas se ele não tiver o evangelho, ele não é o apóstolo da mediunidade do coração de Jesus. Então é preciso a gente estar alinhado essa questão da mediunidade com o evangelho. E é comum a gente ver fracassos, médios fracassados, né? Médios em constantes escândalos aí pelo mundo afora. Por quê? Porque apossam dessa condição, titulam como sendo suas, e aí a gente vê médios sendo expostos nas mídias sociais, sendo investigados pela justiça e assim por diante. Nós somos homens, cheios de falhas, mas em atuando no processo da mediunidade, nós temos que buscar lembrar que é Jesus que está no comando de todas as coisas. E Kardec deixa isso bem claro, bem explícito no livro, como diz a Cátia, no livro dos médiuns, porque nós só somos os intérpretes dos ensinamentos dos espíritos.
E é tão interessante que o próprio Evangelho, nessa lição, diz que os médios devem desempenhar um importante papel na transformação moral que se opera. E aí é preciso a gente observar que médios são médios. Até aqueles que jogam pedra ou falam sozinhos são médios. Mas alinhado ao quê? Os próprios Espíritos nos dizem que o pensamento é tudo. E se nós estamos construindo uma linha de pensamento do bem, nós estamos alinhando aos Espíritos, irmãos, amigos, que querem o bem de toda a humanidade. Então, agora, se a gente tem uma mente totalmente fervilhada nas coisas fúteis, nas coisas estéreis, nas coisas temporárias, nós estamos também com o nosso processo mediúnico alinhado às coisas, né? As coisas que são detratáveis diante da vida, que deturpam o processo de aprendizado. Os irmãos espirituais dizem assim, eu tenho aqui, os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo, são almas que fracassaram desastradamente. É aquilo que eu disse, né? A gente já fracassou e, como forma de nos melhorar, nos é dado esse processo de mediunidade, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sobre o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificar em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Eu vou até ver a informação desse livro, qual é aqui, do livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Então, veja, os espíritos são taxativos a nos chamar à reflexão do processo da mediunidade. Porque se nós falhamos um dia, hoje nós temos essa oportunidade de nos redimir com os nossos próprios erros, através da ajuda que nós possamos oferecer ao nosso próximo, das informações espirituais. E quando a gente lê um livro espiritual, um livro, por exemplo, da coletânea da série de André Luiz, da vida no mundo espiritual, nós estamos abrindo os olhos daquelas pessoas que a não conhecem, que a não entendem, falando da vida após a morte, falando das sucessivas reencarnações. Então, são processos que não basta a gente ter uma mediunidade ostensiva, basta a gente ter uma compreensão da vida espiritual, para também desempenhar esse papel, até mesmo através de uma leitura. Então, vou passar para a Marília, agradeço a todos a Kátia também, pelos comentários tecidos, a todos que estejam aí nos ouvindo, né? E já vou fazendo aqui minha despedida, porque Marília pode terminar e depois fazer a prece final, porque já estamos nos minutos finais do programa. Então, fica aí a vocês duas aí, eu bem longe, né, bem distante aqui, com muitos distantes, estão outros ouvintes aí também, mas, se Deus quiser, breve estaremos juntos. Um abraço a todos, fraterno abraço e beijo no coração de todos aí. Então, esse tema mediunidade, como a Kátia já bem disse, é muito amplo,
a gente ficaria aqui e ainda teremos, né, oportunidades aqui de tecer mais sobre esse assunto nos próximos programas que virão. No entanto, quando nós adquirimos uma ferramenta, um aparelho novo, seja lá o que for, nós temos um manual de instrução. E como já foi dito aqui por vocês, pela Kátia e Delcio, nós temos esse manual, que são os, os livros, né, kardeciano, a codificação, o Evangelho, livro dos médios, livro dos espíritos. No tema mediunidade, especificamente, o livro dos médios é indispensável para quem quer compreender o que está acontecendo consigo mesmo. E se nós somos médio, em menor ou maior grau, não importa, nós temos que ir na teoria, que são os livros, mas esse autoconhecimento, porque somente através de conhecermos a nós mesmos é que nós vamos verificando e observando o que está acontecendo conosco. São os pensamentos que chegam, a mudança de humor, para que nós possamos ter essa observação e estar analisando. Opa, isso é meu? Por que eu estou assim hoje? Por que me surgiu essa ideia, esse pensamento? Isso não condiz com a minha atitude, com aquilo que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu gosto. Para que a gente possa estar fazendo essa seleção, essa observação e também tendo esse maior cuidado com a gente. Mas essa mediunidade que foi nos emprestada temporariamente, porque também, né, como o Delcio disse aí anteriormente, a quem mais é dado, mais é cobrado, mas aquele que faz mau uso, até o pouco, o servo infiel, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, a mediunidade também ela pode ser tirada. Não podemos nos esquecer disso, que aquele que nos confiou e nos emprestou foi Deus. E se nós não usarmos da maneira adequada, que é para o auxílio dos nossos irmãos e para o nosso próprio auxílio, já que somos devedores, até essa oportunidade de auxiliarmos e sermos auxiliados pode ser tirada a qualquer momento. Então, nós temos que fazer essa análise do que fazemos, do que pensamos, estar observando muito o que nós pensamos, porque tudo que fazemos é materialização do que pensamos antes, e observar se está de acordo com o que Jesus espera de nós. Talvez a gente até... Ontem eu ouvi algo tão interessante, né, de uma pessoa que essa amiga me falou assim, olha, todos nós temos luz própria. Você ainda não descobriu o tamanho da sua luz. Eu falei, nossa, isso para mim é uma honra, porque eu me sinto tão pequenininha, mas não importa o tamanho da nossa luz, todos nós temos, e a gente aprende isso no curso, né? Nós não viemos da mão do Criador, nós não nascemos lá da centelha divina, então todos nós temos. Agora, o que nós queremos? Que essa luz se apague ou que ela se expanda? E ela só vai se expandir se nós permitirmos, através da colocação de tudo que nós aprendemos e do que nós estamos fazendo. Mas como o nosso tempo está esgotado, nós já vamos por aqui nos despedindo e agradecendo a Deus, aos nossos irmãos aqui, Kátia, Delcio lá bem distante, a 1.800 quilômetros, mas bem presente aqui conosco, e principalmente no nosso pensamento e no nosso coração. A nossa querida irmã Kátia, companheira de jornada, de caminhada, as nossas queridas irmãs aí, Vera, Célia, Albertina,
e tantos outros que não deixaram o nome, mas que nós sabemos que estão aí conosco. E a Deus por mais esse dia, a Jesus, nosso Mestre por excelência, aos benfeitores espirituais, que nós possamos estar entregando a Ti, Pai, as nossas melhores vibrações de paz, de harmonia, de serenidade, que possa ser levada pelos benfeitores a todo o contorno geográfico da Terra, aos países que se encontram em conflito, a todos os lares, a todas as famílias, que cada um possa estar despindo do seu orgulho, da sua falta de paciência, está compreendendo aos seus irmãos de caminhada, que antes de estarem filhos, pais, esposos, são irmãos em Cristo. E vamos já levando essas vibrações também ao CAE Guaianás, aos seus trabalhadores, voluntários, assistidos, a todos os seus parte de diretoria, que possa cada um estar exercendo o seu papel da melhor forma possível, aos seus fundadores, a todas as seitas, religiões que pregam o Evangelho do Cristo e a toda a humanidade. E a Ti, Pai, nós agradecemos e Te louvamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Eu acho que deixamos Kátia sem as despedidas dela, sem as palavras finais dela aí. Vou deixar um beijo aí no coração de todos, que todos tenham uma excelente semana, é que o horário corre mesmo. Só vou deixar aqui anotado que o que eu disse, né, mencionei sobre o livro do Kardec, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, tem no site Kardecpedia para quem quiser estudar. E um beijo. Boa semana para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.